Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. Sejam também muito bem-vindos aqueles que nos acompanham nas nossas redes sociais. Estamos aqui para falar de livros. Hoje, livros para os mais pequeninos. Vamos conversar com Vera Magina, que nos traz um livro para a infância. Por isso não saia daí, vamos ficar aqui até às 21 para saber tudo sobre esta nova autora. Mas antes vou relembrar que vamos ter na sexta-feira o jantar do Dia da Mulher. Recordam-se certamente, já falei nisso nas últimas semanas, um jantar muito importante no próximo dia 8 de março, sexta-feira. Pelas 20 horas na Casa do Torreão será então comemorado o Dia da Mulher, o Dia Internacional das Mulheres, com um jantar sobre o título Mulheres com Abril no Coração. Além do jantar, o evento inclui depoimentos de mulheres que viveram o período da ditadura salazarista, música, canto, dança, poesia e uma exposição em pintura simplesmente no feminino. Muito mais que um jantar, será um momento de convívio, partilha, arte e sensibilização para a importância dos direitos femininos conquistados. Muitas, mesmo muitas surpresas vêm a caminho deste dia, por isso não falta, ainda está a tempo de se inscrever e fazer parte desta festa. Muitas surpresas, como disse há pouco, que podem ser suas se ligar o 933-705-256. O Culturando vai estar presente para registar o momento e levá-lo até si para aqueles que poderão não estar, ou então para os homens que vão ficar de fora desta festa. E porque o Culturando está sempre a acompanhar a poesia, em especial a tertúlia poética dos afetos, acompanha esta tertúlia desde a primeira edição, é dinamizada pela escritora Mónica Mesquita e Alexandra Serra, e não poderia deixar de estar presente na próxima, que vai ser uma tertúlia especial, porque a própria Mónica Mesquita vai apresentar o seu novo livro, Doces Intimidades. É o mais recente livro de poesia, que promete ser uma grande surpresa e, para além de ser uma surpresa também nesta tertúlia poética, que pode agendar já no dia 23 de março, pelas 16 horas, no auditório da Junta de Freguesia de Campanhã. Apoie a poesia, esteja presente, apoie os escritores e, sobretudo, a poesia de Mónica Mesquita. Ela vai agradecer a sua presença, certamente. Dia 23, lá estarei também para mais uma vez fazer a cobertura e a reportagem deste evento. E agora vamos conversar com a minha convidada. Vamos estar aqui à conversa até às 21 e não se esqueça, acompanhe-nos também nas redes sociais. Olá, boa noite, bem-vinda a Vera. É um prazer enorme poder ter aqui alguém que está assim a dar os primeiros passos neste caminho da escrita. De onde é que vem a Vera? Antes de mais, obrigada, agradeço imenso o convite. Eu vivo em Santa Maria da Feira, já há cerca de 13 anos, mais ou menos, mas sou natural de Ovar, Arada, uma aldeia que pertence ao concelho de Ovar. Arada, bem pertinho. Como é que veio parar a Santa Maria da Feira? Estamos numa cidade, fugimos um bocadinho à aldeia, o mercado imobiliário era diferente há 13 anos atrás e é uma cidade muito dinâmica. E sempre me atraiu muito isso. Há sempre o que fazer em Santa Maria da Feira. E agora já está a mudar, mas Ovar nós não sentíamos tanto isso. E Ovar, neste momento, também já está assim a crescer agora, no patamar sim, literário e também mesmo a nível de habitação e outras vertentes também mais lúdicas. A Vera, que veio viver para Santa Maria da Feira, tornou-se numa pessoa muito dinâmica nas atividades. O que é que costumava fazer pela cidade? Eu sempre fui dinâmica em conhecer pessoas novas e em atividades novas. Desde a minha adolescência, a minha mãe dizia sempre, tu metes-te em tudo. Porque eu gosto de conhecer e de novas experiências, novos desafios. E se é um desafio, eu estou lá. Posso não conseguir atingir na sua plenitude o objetivo daquela atividade, mas eu estou lá. E quando vim para Santa Maria da Feira, não só a minha residência, que foi quando casei que me mudei para lá, mas também participar em tudo o que eu podia, desde as atividades todas do Feira Viva, o Imaginários, a Feira Medieval, eventos que surgiam na biblioteca, também participar. Tentei sempre participar, não de uma forma tão direta como na minha adolescência, na comunidade onde eu estava inserida, mas fazer parte, mas não seja no público, que também falta muito nas atividades.
Isso também é verdade. A Vera cresceu no concelho de Ovar entre 1985 e 2011, mas foi Santa Maria da Feira que, no fundo, a apaixonou. É por isso que reside hoje e com 2 filhos. Certo. São as inspirações? São inspirações, sem dúvida, mas não só, também o contacto com as pessoas que estão comigo, porque apesar de eu não ser a pessoa mais sociável, no sentido de ter muitos amigos, quando estou presente. São poucos, mas bons, como se costumam dizer, com qualidade, e eu também primo por isso. E os meus filhos, eu sempre fiz questão de estar com o máximo de qualidades com eles, porque nós nem sempre temos paciência ao final do dia de trabalho para estar com eles, e o silêncio também faz parte de estar com eles, mas dar um bocadinho de atenção. Isso é mesmo essencial, não é? Sim. Muitas das vezes as pessoas não têm tempo, é preciso gerir esse tempo para que depois aquele pouco que existe ser um tempo de qualidade. Certo. E é o que falha muitas vezes, é esse tempo de qualidade. É isso. Brincar. Eu não sou muito de brincar, confesso, mas sou muito de conversar. E é nisso que eu tenho que agradecer imenso aos meus pais, principalmente à minha mãe, e por isso é que este livro é uma homenagem não só aos meus filhos, daí o nome das personagens ser os meus filhos, mas não tem nada a ver com os meus filhos. A minha filha então morre de vergonha quando diz: mamãe, tinhas que dar no nome Inês à personagem. Porque as pessoas vão associar e ela fica a pensar, ela fica envergonhada. Eu não sou aquela personagem nem parecida. Não, é verdade, tem algumas experiências, mas não é exatamente aquilo, não é a sua totalidade, tem um bocadinho de imaginação. Mas de certa forma também tem a experiência, e isto é uma homenagem aos meus pais, porque eles são o meu braço direito e dão a infância que eu tive com os meus avós, e que eles permitem os meus filhos ter uma infância com qualidade, porque eu não tenho tanto tempo, mas a minha mãe tem um tempo e uma paciência incrível para eles. Bem, da pesquisa que eu fui fazendo, descobri que a Vera, a primeira profissão, foi educadora de infância, dos mais pequeninos. É verdade. Mas porquê que não ficou por aí? Olha, não foi pelos mais pequeninos. Sim, porque eles são aliciantes. Sim, foi porque é muito difícil lidar com muitos pais. E foi uma vertente da educação de infância que não era de todo aquilo que eu mais queria. E percebi que tenho muito mais facilidade em lidar com papéis do que lidar com pessoas. E lidar com crianças não é a mesma coisa de lidar com pessoas, e às vezes os pais, e eu falo por mim enquanto mãe, também não sou a pessoa mais fácil de lidar, não digo que seja porque não sou perfeita, mas acho que aquilo que eu tive como experiência, sou muito fácil. Enquanto mãe. De educadora de infância passa para solicitadora, tem tudo a ver com os livros, não é? Eu tenho aqui Quem Encontramos, podemos dizer que é fruto da inspiração da experiência de educadora de infância, tem aqui um bocadinho de solicitadora das vivências também porque todas as profissões nos dão um bocadinho, sim, não é? O que é que temos aqui? Então, aqui temos tempo com qualidade, acima de tudo. Temos, claro, a parte pedagógica, porque educação de infância foi uma licenciatura. Apesar de não exercer, fica o conhecimento, e saber é poder, sempre disse isso. Podem nos levar tudo, mas a sabedoria e o conhecimento nunca nos levam. E é possível começar sempre do zero, quando se tem conhecimento. E está aqui, refletido, claro que sim. A experiência, o brincar, o saber brincar, não é só o estar a brincar por brincar, o conversar. É verdade que não sou a pessoa que brinco mais com os meus filhos, não sou a pessoa com mais paciência, mas converso muito com eles. Todos os dias conversamos o que é que aconteceu na escola, o que é que não aconteceu, e não são perguntas diretas do género, então, mas correu bem a escola? Eles vão dizer que sim. Não, eu pergunto, então olha, Martim, o que é que comeste hoje ao almoço? Então, Inês, brincaste no recreio com quem? Eu faço perguntas específicas para perceber como é que correu o dia deles. E conversamos imenso. E acho que isso é o nosso brincar, de certa forma. E é extremamente importante também para o desenvolvimento pessoal das crianças. Como é que surge a escrita? Este livro é o primeiro livro, mas se calhar já havia escrita para trás. Sim, é assim, pontualmente eu já gostava de escrever no diário.
desde nova, eu tinha diários, aliás, tenho imensos guardados na minha caixinha de recordações. Fantástico. Com os diários. Até hoje nunca os meti fora, estou na caixinha das recordações na minha garagem. Quem sabe um dia vai dar aí um livro só com as histórias que estão... É melhor não, porque na adolescência tem lá assim umas histórias assim mais confidenciais. Melhor não. Mas já escrevia para mim. Depois fiz uma pausa e escrevia pontualmente coisas só mesmo para marcar na memória. Quando a minha filha nasceu, eu tenho um diário em que dizia os sentimentos. Hoje a Inês chorou muito e aconteceu isto e eu senti-me assim. Pronto, havia muito essa escrita. História, algo em concreto. Em 2020, foi um ano complicado para todos. A juntar ao ano complicado para todos, a vida profissional minha e do meu marido saiu completamente da nossa zona de conforto, e a juntar a isso eu tinha a licenciatura de solicitadoria para terminar, porque eu fui-la em regime pós-laboral. Era trabalhadora estudante e já a fiz assim numa fase mais avançada da minha vida. Então comecei a escrever pontualmente porque era o meu escape. E entretanto, em 2021, surgiu um concurso literário que a Cordel Prata publicou, e eu decidi, porque não? Vou acabar a história e vou participar. E foi assim que surgiu a escrita, basicamente. Na família existem pessoas ligadas também aos livros? Ninguém? Ninguém é ligado aos livros, e eu tenho uma história muito caricata para contar, que é não só para a escrita, como para a leitura. Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, de quem gosto imenso, que é a minha tia. A minha tia tem mais de 50 anos e nunca li um livro a não ser as revistas. O hábito de ler as revistas, literatura... A leitura. Pronto. Menos mal. Mas era só esse tipo de revistas. E pela primeira vez ela leu um livro e já me disse: Patrícia, quando escreveres outro, eu vou ler. Por isso, isto é um livro infantil-juvenil, mas não há idade para começar a ler. E por que não dos mais pequeninos? É uma boa ideia, não é? Mas o facto de não existir ninguém na família ligado aos livros, eu sei, não é? Por poses de perlim-pim-pim, que a Vera é uma apaixonada por leitura, ou seja, sempre leu muitos autores, tem muitas preferências de leitura. Lia muito também infantil? Ou só começou a ler infantil quando as crianças nasceram? Não, eu já lia antes, no decorrer da minha primeira licenciatura, não é? Ligada à profissão de educação de infância. E depois disso retomei a literatura infantil. Eu exerci a profissão, pouco tempo, mas exerci. E depois retomei a leitura quando nasceu a minha filha, há 11 anos atrás. E na juventude? Tipo de livros, romances? Não, era mais A Lua de Joana, Uma Dose de Droga, Uma Grama de Esperança, aqueles livros mais com uma dose de realidade, mais para o adolescente, que foi aí nessa fase que eu comecei a ler. Bem, eu sou mais da fase dos 5. Eu não passei por essa fase, era as aventuras. Sou de outra geração, não é? Que foi mais pelas aventuras. Mas o facto de ter sido uma leitora, não é? Durante a adolescência, durante a juventude, já adulta, fez toda a diferença para agora escrever um livro? Eu acho que me fez, sim, sem dúvida, ler e escrever é uma questão de treino. Quanto mais lemos, melhor vamos conseguir ler e entender aquilo que estamos a ler, assim como escrever. Hoje eu escrevi este livro, e se calhar se para o ano eu escrever outro, vou escrever melhor do que este e vou olhar para este e vou dizer, não devia ter escrito daquela forma, porque nada como treinar, é um treinamento também a escrita. E que, claro que sim, claro que influencia. E o facto da família não haver na família pessoas ligadas aos livros e leitores, assíduos, havia incentivo para a leitura? A minha mãe sempre disse, brinquedos não me comprava, porque ela não tinha possibilidades financeiras para isso. Mas tudo o que fosse relacionado com escola, ela arranjava forma de me comprar. E os livros nunca foram negados. É claro que se calhar não podia comprar 2 num mês, podia comprar 1. Mas nunca foi negado. E, pontualmente, ia à biblioteca à escola, que havia as carrinhas itinerárias.
Era a biblioteca itinerária. No meu tempo havia imenso isso. E na escola, no ciclo onde eu frequentei, tínhamos uma biblioteca já muito boa na altura. Bem, para quem nos escuta, podemos ouvir assim um certozinho de quem encontramos. Quem encontramos é este livro de Vera Magina, um livro para a infância, para os mais pequeninos. Estamos aqui a falar de literatura, mas vamos querer saber todos os pormenores em relação a esta nova escritora que se lançou com este primeiro livro para os pequeninos, mas de certeza absoluta que tem novidades para nós daqui a pouquinho. Vamos ouvir um bocadinho. O que é que vamos ouvir? Que parte da história é que vamos ouvir, Vera? Então, eu vou ler um bocadinho do excerto daquilo que certamente a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir se vão identificar, que é uma parte em que fala do avô com o Martim, da avó com o Martim, que é o nosso dia-a-dia, e deixar a curiosidade para ler o restante, como é óbvio. Então, anda lá, meu guerreiro. Ah, que alívio! Estava tão aflito. Agora que já está, vamos brincar? Vão chamar o avô para brincarmos os 4. Boa! Adoro quando brincamos todos juntos. Porque este bocadinho? Tempo com qualidade. Todos juntos. Só a presença e o estarem todos juntos, eu noto pelos meus filhos e noto pelas crianças com quem tenho lidado que é aquilo que eles mais valorizam. É o estarmos, o conversarmos e não estarmos agarrados às novas tecnologias. Perdemos muito tempo focados nelas. E também aqui a importância da família, dos avós. Os graus Os de avós parentesco, são muito importantes na vida das crianças. sem dúvida. Eu digo muitas vezes aos meus filhos, aproveitem porque vocês têm uma coisa que muitos filhos, muitas crianças não têm. Não têm. É verdade. Vocês, eu vejo pela minha filha mais velha, a escola acaba à 1h, ela vem embora à 1h. O meu filho às 3h30 vem embora da escola. Se fosse só eu, eles tinham que ser como a maior parte das crianças que não têm os avós por perto, tinham que estar na escola até ao final do dia, até às 7, tinham que estar 10 horas numa escola, 11, depende, porque eu entro às 9, é muito tempo. E eles conseguem estar um tempo muito reduzido e conseguem ter atividades extracurriculares que gostam. Eles praticam ténis e é a avó que os leva ao ténis, porque às 5h eu não consigo sair do meu local de trabalho para os ir levar à atividade. E isso é uma dádiva enorme. E que eles têm que também valorizar. as aprendizagens que as crianças fazem com os mais velhos. Sim. Neste livro consegue-se perceber que há aqui também aprendizagens que a Vera trouxe lá de trás. Aqui consegue-se perceber que o mais pequeno objeto, animal, obstáculo que surja, é fundamental e podemos torná-lo pedagógico. Nós aqui encontramos, que na capa conseguimos ver logo, encontramos um caracol, e então a atividade entre os 4 torna o simples caracol em algo pedagógico. E é isso que também é importante. Nas tarefas mundanas que nós encontramos, pode ser algo muito simples, mas nós conseguimos dar sempre significado e tornar aquilo algo importante e a lembrar no dia seguinte. E assim estamos com a Vera Magina, está-nos a falar do seu primeiro livro infantil, Quem Encontramos, o livro que eu tenho aqui na minha mão. É um livro que promete aliciar os mais pequenos. Muito obrigada àqueles que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais, um beijinho muito grande, e também para a Olga Bessa, que li o título do livro ao meu neto. Este livro está a chamar-te Não Ouves? E ele, com 4 anos, certeza absoluta que ouviu e vai querer ler e vai querer saber que história é esta. Vera, este livro também pode ser para crianças com 4 anos? Pode, sim, senhora. Qual a idade que vai... A idade adequada é entre os 6, 7... Porque já forem ler, meninos, já sabem ler, não é? Isso, já sabem ler. Ou então, se tiver 6, de 6 aos 10, é o intervalo de idades adequado. Mas depois também depende da maturidade de cada criança. Por exemplo, o meu filho, não sei se é por ser menino, mas ainda tem uma capacidade de concentração mais reduzida. Tive que ler, mas tive que chamá-lo bastante a atenção, lendo de uma forma muito dinâmica, mas depois já li a outras crianças com 6 anos, talvez por ser menina, a minha experiência, e ela leu o livro todo e chegou ao fim e estava super entusiasmada e a contar o resumo da história, sem eu
sequer fazer qualquer tipo de pergunta. Depende da maturidade e a capacidade de concentração de cada criança, não são todos iguais. E é isso, estamos aqui a levar até si um livro que pode oferecer aos seus filhos, aos seus netos, no aniversário, se a madrinha também é uma boa prenda. Eu acho que oferecer livros é sempre muito vantajoso. Por isso, se quiser também estar aqui comigo à conversa, durante 1 hora, temos o programa Culturando à terça-feira, das 20 às 21, com repetição à quinta, no 106.3 FM, e poderá trazer aqui os seus projetos e falarmos de livros, oferecer literatura, é aquilo que nós também fazemos aqui no Culturando. Este programa é feito para si. Basta enviar um e-mail, culturando2015@gmail.com, claro, e não se esqueça de enviar lá o seu pedido. Quero estar à conversa com a Rosa Familiar, e nós conversamos aqui muito sobre livros todas as semanas. E a Vera, continuando aqui a conhecer um bocadinho melhor a Vera Magina, e para quem também só se ligou agora connosco no 106.3, quero-vos dizer que no fundo nós estamos aqui com uma pessoa que se está a lançar no mundo da literatura. A Vera em 2008 formou-se em Educação de Infância, em 2021 é solicitadora. Solicitadora é a profissão que exerce no momento, mas adora ler. É uma apaixonada por livros e agora lançou-se na aventura da escrita. Escreveu este Quem Encontramos, um livro para os mais pequeninos, mas promete escrever muito mais. Não é assim, Vera? O que é que está aí na manga que eu sei que já está a ser escrito? Saindo aqui um bocadinho deste livro, que já lá voltamos, só para aquele aligeirar a curiosidade dos nossos ouvintes. O que é que está a escrever? Então, neste momento eu já tenho um romance escrito, que terminei o ano passado. No entanto, ainda não está no ponto perfeito. Ainda vou lendo e aperfeiçoando. O objetivo é que até ao final do ano esteja no ponto em que eu acho que está pronto para ser editado, e o objetivo seria, precisamente para o ano, conseguir lançar esse meu primeiro romance. O que eu acho que era fantástico, porque para quem lê tanto, de certeza que tem aí uma história. Podemos assim só levantar o véu. Qual será o tema desse romance? Olha, posso dizer que é um tema um bocadinho... Como é que eu ia dizer? Estamos a sair de um livro de crianças para um livro para adultos, não é? E adultos no seu verdadeiro sentido, porque é um romance erótico. Não de uma forma muito evasiva, mas tem ali alguns pontos de erotismo. É uma literatura que gosta de ler? Adoro ler. É claro que existem alguns autores preferidos nessa temática? Sem dúvida. Megan Maxwell, para mim, sem dúvida que gosto imenso, mas depois também gosto de romances mais leves, como O Roubou Minha Alma, por exemplo, que está muito na moda, não é? Mas já há algum tempo que leio tudo o que é dele. Um escritor apaixonado. Sim, que fala muito do amor e dos afetos, mas tem sempre fins surpreendentes. Nós começamos a ler a história e no final não tem nada a ver com o restante da história. É isso que eu gosto. É que é a essência muitas das vezes dos livros, é que estamos à espera de tudo e acontece-nos nada. E nós, como é que é possível? Exatamente. Sim, e no meu romance acontece um bocadinho também isso, em que existe lá uma história, pronto, que são as personagens têm ali, como em todos os romances, têm ali alguns obstáculos, não é? Que os fazem desencontrar-se, mas depois que no final dá-se uma reviravolta, e eu adoro romances clichês em que acabam sempre bem, por isso prometo que acaba bem. Pode não ser exatamente o bem de algumas pessoas, mas é o meu bem. Eu também concordo. Eu acho que o final feliz é sempre, estamos pela paz, pelo amor e coisas bonitas. Quem encontramos? Vamos voltar até ao nosso livro deste nosso encontro. Quem encontramos? Porque este título tem a ver com uma personagenzinha pequenina que é encontrada aqui pelas personagens crescidas, não é? Vamos considerar o caracol também uma das personagens desta história. Porquê escolher este título? Porque é que não pode ser o caracol? Sei lá, se fossem as criancinhas diziam o caracol. Sim, é verdade. Algum motivo específico? Não houve nenhum motivo, mas nós ao conversarmos em casa, e lá está, nós também conversamos sobre isto, e conversamos também, eu tenho um grupinho, lá está, eu não sou muito sociável, mas tenho um grupinho,
que é extra-sociável, que nós até nos denominamos do bando das 4, em que nos unimos imenso, e então nos nossos jantares mensais nós costumamos conversar não só de solicitadora, porque somos todas as 4 somos solicitadoras, mas falamos muito das nossas atividades fora âmbito profissional. E ler e escrever é uma coisa que nós fazemos muito. E então nós costumamos trocar ideias. E lá no meio tem lá também uma pessoa que, além de ser solicitadora, também é professora de primeiro ciclo, e então costuma partilhar imensas vezes o que dá mais curiosidade ou não aos alunos, porque ela também dá aulas. E então ela disse: Vera, por que não uma pergunta? Não, está muito bem conseguido. As crianças são muito curiosas. Se nós lhe damos a resposta, elas não vão querer saber, porque já sabem. É lógico que ali neste título que encontramos vão querer logo saber, não é? Até porque a capa é bastante elucidativa de que há ali um caracol. Será que é o caracol? Poderá não ser. Não é? Só pelo que ele está ali na capa, não é? É uma das coisas que nós fazemos muito com os miúdos, estas inferências de que será que é, vamos ver se é ou se não é, e aí a curiosidade Sim. de ler o livro. Mas para quem nos está a ouvir, e já temos aqui a pergunta do António Rodrigues, que está, parabéns à autora pelo seu livro, gostaria de saber como posso adquirir, como é que podemos ter este livro? Então, ele neste momento está à venda online, no site da Cordel Prata, no site da UC, e no site da Bertrand. Se for uma loja física da Bertrand, por exemplo, dentro de 2 dias úteis também o livro já está no espaço físico. Se for comprado online, através da UC ou da Cordel Prata, confesso, da editora, não sei, eu julgo que está a demorar neste momento 3-4 dias. Na UC, garantidamente está a demorar 2 dias úteis a chegar. E apresentações? Este livro foi apresentado em Santa Maria da Feira, o seu lançamento, na livraria Vício das Letras. Há futuras apresentações em mente, projetadas? Como é que estamos? Estou sempre aberta a convites, até porque fica aqui já lançado o convite. Fica já o convite. Quem quiser a minha presença, eu terei todo o prazer em conversar sobre o livro e sobre a história do mesmo. Neste momento eu fiz a apresentação na livraria Vício das Letras porque achei que era um local adequado e aconchegante, que eu acho que também é muito interessante as pessoas passarem lá, porque eu vivo cá há 13 anos e não conhecia a livraria Vício das Letras nem a Dona Paula, e a livraria é fantástica. Super acolhedora, criou-se ali um espaço muito interessante. Todas as pessoas que foram só disseram bem, disseram que não conheciam o espaço, e tem que ser mais divulgado, porque ela já está ali há tantos anos e eu não conhecia. Há muitos anos mesmo. Eu não conhecia, e sou precisamente através de um colega meu, de um colega seu, neste caso, meu amigo, mas seu colega, que de outra rádio. A Vício das Letras já conheço desde 2011 pelo menos, mas acho que já existia antes, Pois. Por isso ela já está ali mesmo há bastantes anos. Eu adorei. É um local maravilhoso, sem dúvida nenhuma. E tem um espaço exterior muito agradável, que deu para estarmos ali a conversar um bocadinho, porque não... Existe lá este livro? Este livro está lá à venda, sim. Quem quiser comprar fisicamente pode ir lá, porque a Dona Paula ficou lá com alguns livros para poder vender. E quem quiser ter assim autografado, poderá pedir diretamente à autora? É só mandar-me uma mensagem através das redes sociais. Dizer qual é aí o e-mail, Facebook... Sim, mandar um e-mail diretamente para mim. Eu, como solicitadora, tenho tudo exposto, número de telemóvel, e-mail, as minhas mensagens privadas, tanto no Instagram como no Facebook também estão disponíveis. É só colocar Vera Magina e aparece logo. Ou então no Google, Vera Magina solicitadora, e aparece logo lá. Por isso é fácil de contactar, e eu vivo aqui perto e tenho muita disponibilidade, é só combinarmos. Perfeito, estamos aqui à conversa com Vera Magina sobre Quem Encontramos, um livro para a infância. Se quiser estar comigo é muito simples, culturando2015@gmail.com, e vamos tentar descobrir um bocadinho mais deste livro. Vamos a uma leitura, uma pequenina leitura. O que é que vamos ouvir desta vez? Então, se calhar agora podemos começar logo pelo início, uma parte inicial, nas primeiras páginas, em que fala da casa dos avós. Então, em casa dos avós também temos um jardim muito grande.
com muitas árvores, onde a avó vai buscar fruta. Tem laranjas, figos, maçãs, peras e diospiros. E no frigorífico encontramos sempre chocolates e muitos iogurtes, porque somos uns golosos. Não têm televisão com internet para vermos vídeos no YouTube e os telemóveis não têm jogos como os dos nossos pais. Mas vou contar-vos um segredo. Então qual será o segredo? E qual será esse segredo? É isso mesmo, tenho que ler a história para conseguir perceber o segredo. Ou seja, este livro está cheio de curiosidades, assim, conforme se vai lendo, vai despertando sempre interesse em algo mais que vem para a frente, Sim, não é? muitas perguntas, porque as crianças adoram perguntas. Isso é verdade. E qual é, assim, a mensagem principal do livro? Passar tempo com qualidade, brincadeiras simples, nada de muito robusto, podem ser o suficiente, aliás, são o suficiente para fazer crianças felizes e pais saudáveis. É importante esse reforço, por isso é que vou questionando sempre a mesma pergunta ao longo desta nossa hora, porque é mesmo muito importante dizer lá para casa que o tempo de qualidade está sempre a fazer falta. Ilustrações. Temos aqui umas ilustrações bonitas, temos uma capa bonita. Como é que surgem as ilustrações? Então, a ilustração é da responsabilidade da própria editora, da Cordel Prata, que assumiu toda a edição do livro e tudo o que isso envolve. No entanto, a Vanessa chegou exatamente onde eu queria. Foram enviadas pela editora algumas imagens para eu dizer o que é que me identificava. E dentro da mensagem que eu lhes transmiti, eles mandaram um esboço em que eu posso dizer que só pedi uma alteração em algumas páginas, mas que era comum a algumas páginas, e nós chegamos facilmente àquilo que eu tinha em mente quando escrevi o livro. E estão muito bonitas. Eu vou mostrar assim lá para casa só este início, porque acho que é um início muito, muito interessante. Temos aqui uma espécie de família, assim, não é? É a casa dos avós. É a casa dos avós. E este início, no fundo, é para retratar o quê? De que tudo começa nos avós, na família. Exatamente, a família. Podemos estar todos chateados, mas somos família. E a família é extremamente importante, não é? É o alicerce para conseguirmos atingir, seja o sucesso que for, familiar, profissional, emocional, é a base para toda a estabilidade do nosso ser. E é um livro bastante pedagógico, que nos fala também de algumas rotinas que são essenciais. Sim, sem para dúvida. As crianças. Sim, sem Podemos dúvida. aqui só referenciar algumas. Sim, a rotina, e não só a rotina, mesmo as aprendizagens, o simples ir à casa de banho, o lavar as mãos, o andar a brincar no exterior, o sujar-se, tudo isso são atividades diárias importantes para o desenvolvimento de uma criança e não estarmos tão isolados. O espaço exterior é fundamental e a rotina em casa dos avós proporciona isso mesmo, porque normalmente eles têm um espaço exterior muito mais amplo do que os pais. E como é que reagiram as crianças que já tiveram acesso a este livro? Olha, o feedback, não é, dos leitores é muito importante e neste caso são leitores muito críticos, leitores especiais. Muito. É? Então, aqueles que não conhecem a minha família, que já tive alguns feedbacks que me chegaram por mensagem, dizem que adoraram e que deram os parabéns e adoraram conhecer o caracol. Afinal, o caracol não é só uma casa que tem às costas, não é? Então, é importante ler porque eles... Aqui está a parte pedagógica também de um ensinamento. Exatamente, e adoraram. Outro aspecto importante, outro elemento importante foi, eu posso contar, já contei algumas vezes, mas não, acho que é interessante, que é precisamente o filho de uma amiga minha, a Diana, que é o Henrique. Ele tem 7 anos. E então a mãe também tem o hábito de que ele leia a história. Ele conhece os meus filhos e conhece a minha família. Então, a primeira crítica dele foi: oh mamãe, tu achas que a Inês tem este tamanho? Mas tu achas, a sério, a Inês é muito mais crescida. Essa foi logo a primeira crítica. E a segunda foi, quando nós aqui no início tem o desenho da casa dos avós e eu começo por explicar logo nas primeiras páginas que a casa dos avós tem um jardim amplo, mas que não tem piscina, não tem...
Oh mamã, mas tu, olha para este jardim todo. Tu não achas que podia fazer aqui uma piscina e um baloiço? Não achas? Ou seja, havia ali espaço, não é? Ele vê tanto verde que havia ali espaço para construir. Ele já estava lá a imaginar a piscina, não é? Sim. Estas observações feitas pelas crianças não surgem no escritor assim. Até podia ter posto ali uns avós com piscina. Quem sabe para a próxima história. Podia ter... Aí está. Isto significa que vai haver próxima história também para a infância. Eu acredito que sim. Depois do romance. Depois do romance. Tem que ser uma coisa de cada vez. Agora estamos aqui no Quem Encontra e a seguir virá o romance de certeza absoluta. Sim. Como é que é a vida de uma escritora que está a começar, que ainda por cima é solicitadora, que tem um trabalho que não é assim, com uns horários muito bons, não é? Às vezes são uns horários um bocadinho estranhos, porque ser solicitador não tem uma rotina das 9 às 5, não é? Não certo. É aquela rotina. Como é que se gera para escrever, para ler? Como é que se gera o tempo? Para quem nos ouve pensar assim, afinal de contas, na minha vida é bem mais fácil e eu não leio nada. Não. O que acontece? Eu adoro o silêncio e todos os dias eu preciso do meu espaço e o meu espaço é o meu silêncio. Então, chegamos a casa, eu chego a casa normalmente às 7, 7:15, mas depois, como casos de ontem, por exemplo, que tive uma cliente às 8:30 da noite, que convidei a vir à minha casa porque não ia para o escritório. Mas normalmente os meus filhos vão para a cama às 9:30, 10:45, e depois das 10 é quando eu me sento no sofá a ler ou a escrever. Normalmente é o meu tempo das 10, 10:30 às 11:30 da noite, em que eu tiro sempre uma horinha para mim e que me deito, e é a minha bolha, o meu mundo. Aí ninguém pode interromper que o tempo... Há algum conselho para quem nos escuta da importância que existe nesse tempo? Porque a maioria das pessoas não tem esse tempo, ou não o criou. Exatamente, eu acho que é uma questão de gestão de tempo, porque isto é como ter um filho ou ter 2 filhos. Eu, quando tive a minha primeira filha, não tinha tempo para nada e achava que era a pior mãe do mundo, porque não conseguia, e pedia imensas vezes ajuda à minha mãe, principalmente nos primeiros 6 meses. E esterilizava-se a chupeta, e esterilizava-se tudo, e a água a ferver, e o biberão, e aquelas coisas todas. Quando nasceu o meu segundo filho, eu passava por água à chupeta e água fria da torneira, não havia nada esterilizado, e ele teve muito menos vezes doente, graças a Deus, não é? E ainda está hoje, muito menos vezes doente do que a minha filha. Por isso, isto é uma questão de gestão de tempo. Temos que dar prioridades e encontrar um bocadinho. Não podemos pôr 2 máquinas de lavar roupa hoje, não temos só uma, amanhã é dia. Temos que ter tempo para nós. Ou seja, tirar tempo para estar sozinha, tirar tempo para ler, tirar tempo para escrever, tirar tempo para não fazer nada. Para nós. Isso é importante. 1 horinha por dia. É fundamental. Toda a gente devia estar a ouvir isto e, de facto, cumprir isto, porque é saudável. Faz muito bem saudável ao cérebro, em nível emocional. É fundamental para a minha estabilidade. Cada vez mais. Esta história que encontramos, para quando poder vê-la, por exemplo, nas escolas? Já aqui uma perspectiva de poder levar este livro às escolas, porque ele é para as crianças, não é? Então, qual é a ideia que eu gostava imenso de passar nas escolas e apresentar o livro. Só depende das associações de pais. Já mandei e-mail a algumas, entretanto, se me responderem, claro que estou disponível. Gostava imenso. Tenho oferecido alguns livros por onde vou passando, mas não seja para as crianças que estão naquela, por exemplo, na escola do meu filho, eu ofereci um livro à biblioteca, mas antes fiz questão que passasse pela salinha dele, para os amigos dele conhecerem, e tenho oferecido alguns, e se me convidarem, claro que estarei presente. Eu já me ofereci a algumas associações de pais, agora só estou a aguardar que me convidem. Ou seja, está aqui aberto a possibilidade de ir às escolas. As escolas têm que estar atentas, porque é uma história interessante que encontramos, tem uma mensagem interessante também, é bastante educativa. Está aqui nos 6, 7 anos até aos 10. Sim. É uma possibilidade de ir às escolas primárias, mas também ao pré-escolar para ser lido. É assim, não é, Vera? Sim, exatamente.
Sim. O que é extremamente importante para as escolas estarem alerta e poderem receber este livro. Para quem nos escuta aqui nas redes sociais, um beijinho para toda a gente, obrigada por estarem connosco. Temos aqui, vou só dizer alguns nomes que vão passando por aqui, porque talvez a Vera conheça e queira também dizer o seu obrigado. A São Marcos, António Rodrigues, José, a Olga, Bessa, Roberto Dias, se é quem eu penso, até tenho um aluno, seu filho, penso eu, Diana Passos, a Olga novamente, outros autores, o António, e agora não consigo ver para trás, têm estado sempre aqui a acompanhar-nos. Como é que é perceber que agora passa a ser uma figura pública? Ou seja, tem o livro, a escritora, as pessoas vão começar a perguntar-lhe, nunca ninguém se cruzou com a Vera na rua, quer um autógrafo, ainda não. Não, ainda não chegou a esse ponto. Mas vai chegar. Principalmente quando o livro andar na mão dos pequenotes todos. Ainda não chegou a esse ponto. Agora, o que eu tenho sentido é que as pessoas mais próximas de mim, e não só que lidam comigo profissionalmente, ou seja, não são do meu círculo de amizades, mas que me conhecem ou tiveram algum contacto, algum momento durante estes anos, que dizem, Vera, eu quero um livro teu, mas tem que ser autografado. Aliás, muitos deles no lançamento do livro na livraria Vício das Letras pediu livros para oferecer agora na Páscoa aos afilhados. Fantástico. Sim, sem dúvida. E eu tive a autografá-los todos e é com enorme gratidão e prazer que faço isso, é com muito gosto mesmo. E para quem esteve no ativo nas escolas, como é que vê o trabalho que as escolas fazem com os livros? É fundamental e são excelentes na forma como contam, porque os educadores, e eu vou falar mais na parte dos educadores porque não tenho tanta experiência e contacto com os professores de primeiro ciclo, ainda que a minha colega a Diana, que estava precisamente aí, que era a Diana Passos, tenha mais esse contacto do primeiro ciclo, e foi ela que leu o excerto do livro no lançamento. Ela tem imenso jeito para ler, mas o meu contacto é mais com a educação da infância. Eles conseguem fazer mais do que ler um livro, eles conseguem dar vida às personagens quando estão a ler o livro. Eu daquilo que li, como pode observar, não sou a melhor pessoa a dar vida às personagens. Isso com a prática... Mas, se calhar por isso é que mudei de área, não é? mas elas têm uma capacidade incrível de dar vida às personagens e conseguem criar vozes com as falas, e aquilo já é tão automático, eu adoro ouvir. E isso é o que faz as crianças ganharem gosto pela leitura, porque elas próprias conseguem ouvir, olham para a imagem e conseguem, no cérebro delas, elas conseguem ver uma película. Esta história é boa para fazer uma dramatização, por exemplo, nas escolas? Sim, é muito, tem muitas falas diretas, por isso... Podemos transportá-la um bocadinho para o teatro. Para a parte do teatro, sim. Os mais crescidinhos. Sim, fala primeiro ciclo. Sim, os mais crescidinhos, sem dúvida. Sim, e era interessante. Fica aqui o desafio para os professores do primeiro ciclo, para quem nos vai escutando, convidar a Vera e pegar no livro, não é? E trabalhar. Dramatizá-lo e apresentá-lo à Vera. Isso é que era, não é? Sim. Eu adorava isso, eu adorava mesmo. Vamos pensar, está aqui o Fazia desafio. questão de estar presente. O desafio está lançado. Vamos relembrar quem nos ouve, como é que podem ter este livro? Então, podem ir diretamente ao site da Cordel Prata, da editora, como podem ir à plataforma da UC, que é uma plataforma de livros online, e que 2 dias úteis o livro está comodamente nas vossas moradas. Ou então podem comprar online também na Bertrand, ou ir diretamente a uma loja da Bertrand, que dentro de um dia 2 também está disponível lá, e fisicamente a livraria Vício das Letras também tem alguns livros que podem adquirir no momento. E assim estamos com Vera Magina. Quem encontramos é um livro para a infância. Se quiser também divulgar o seu projeto literário, culturando2015@gmail.com, envia um e-mail, agenda, vem conversar comigo. Estamos aqui à terça-feira das 20 às 21, com repetição à quinta no 106.3 FM. Um beijinho enorme para toda a gente que nos foi acompanhando aqui no Facebook. É sempre muito importante também termos desse lado alguém que nos escuta, e para isso que nós aqui estamos, para sermos escutados. Divulgar a poesia, a literatura, qualquer, desde que seja cultural, pode vir até ao Culturando, nós estamos aqui para vos divulgar. Vera, eu vou desafiar-te a mais um excertozinho do livro, algo assim para despertar um bocadinho mais a curiosidade. Ficámos aí noutra pergunta.
se calhar sugeria, e questionava que tem mais experiência nestas coisas do que eu, que a minha é a primeira vez, não é? Neste caso é a segunda, a Vera já não é nenhuma iniciante. Mas com estas câmaras todas é a primeira. É a primeira, pronto. Estreia em televisão, mas já esteve com o nosso amigo Renato é verdade. E esteve muito bem, e é assim que se começa, não é? Sim, com o meu colega Renato, e sem dúvida. Então, eu se calhar li a sinopse. Vamos à sinopse, vamos saber o que é que nos diz. É isso. Então, sem possibilidade de recorrer às novas tecnologias, ainda que com acesso facilitado, em casa dos pais, Inês e Martim são 2 irmãos curiosos e aventureiros, que adoram brincar e descobrir coisas novas, especialmente em casa dos seus avós, lugar onde privam pela liberdade e dão asas à imaginação nas suas brincadeiras. Divertem-se tanto com os avós que nem por um momento do dia se lembram da televisão ou da internet. Brincam às escondidas, que é a brincadeira que mais gostam, principalmente quando os avós decidem juntar-se a eles, resultando em grandes gargalhadas. Quem encontramos é o que vamos descobrir com estes 2 irmãos que no meio das suas brincadeiras se deparam com alguém muito enigmático. Curiosos como são, querem saber tudo sobre ele e numa conversa animada com o avô, este ajuda-os a desvendar todas as questões que envolvem esta nova descoberta. Quem encontramos? Este livro, Vera, também tem aqui aquela vertente de fazer perceber às crianças que as coisas não vêm todas do supermercado, não vêm todas ali da loja ao lado, que existe natureza, que é tudo muito mais do que um apartamento ou uma escola. Exatamente. É muito mais do que 4 paredes. O leite não vem de pacote. Sim, nas grandes cidades eu já apanhei escolas que o leite vem de pacote. O leite não vai ou os ovos do supermercado. Ou os ovos do supermercado, não é? Ou dizer-me nunca vi uma galinha. Por exemplo, não é? Não ver o mar porque estamos distante dele, mas sabe. Ainda se entende. É isso. Agora, tem que se entender a origem das coisas e perceber que o mais simples é o que mais memória e momentos de felicidade nos deixam. E porquê a escolha deste animal tão pequenino? Porquê que não foi outro qualquer? Eu recordo-me quando era criança que uma das minhas brincadeiras sozinha, eu como filha única não tinha ninguém com quem brincar, e então uma das minminhas brincadeiras era apanhar caracóis e metê-los dentro de uma caixinha e depois ir alimentando, mas nunca ninguém me explicou porque é que o caracol tinha aquela carapaça. Eu fui aprendendo, não é? Na escola e com os amigos, porque os meus pais trabalhavam imenso e não tinham essa oportunidade. E isso era uma brincadeira. Eu disse, por que não pegar no caracol e explicar aquilo que nunca me foi explicado? E foi daí que começou, no fundo, porque é o animal que está em todo lado e todos olham para ele como é só um bichinho, muitas vezes até o esmagam, sem perceber o que é que ele agora, está. por falar em esmagar, uma curiosidade, eu em minha casa tenho imensos caracóis todos os dias a passar assim do jardim para o outro jardim, e é muito curioso porque ainda um dia destes vínhamos entrar, eu, meu marido e a minha sogra, e estava uma carreirinha de caracóis. Todos em filinha, e o meu marido disse assim muito depressa, atenção, não esmaguem. E assim, pronto, ok, nós assim a passar muito devagarinho, ou seja, é um bichinho tão pequenino que eu vejo tantas vezes ser esmagado, mesmo nas escolas, que é importante esta parte educativa de não esmaguem, é um ser vivo. Porquê? É um ser vivo, não é? É isso. Não vamos pôr para em cima. Está na couve que não devia estar, pegamos nele e metemos noutro sítio. Exatamente. Não precisa, até porque ele vai demorar imenso tempo para chegar à couve novamente. E é por isso que é importante os livros terem estas pequeninas coisas, e haver aí nesse campo, está de parabéns, porque fui buscar algo tão pequenino, mas tão importante, e que a maioria dos adultos esmaga. Sim. É para em cima. E agora recordei-me assim, atenção. À frente das crianças. Pois, não podemos fazer isso, é um ser vivo. Se ele prejudica aqui, nós também prejudicamos muitas vezes tanta coisa, temos que mudar de sítio. E é como a Vera diz, concordo plenamente, e é um livro muito educativo, está de parabéns. Estamos assim já quase na reta final, já nos faltam poucos minutos para terminar esta nossa hora de conversa, bastante interessante sobre quem encontramos. O que é que gostava de dizer lá para casa, que ainda não foi dito? Então, mais do que ler,
é preferível lerem 2 páginas, 1 página por dia, mas lerem e com atenção, do que ler o livro todo de uma vez. Comprem, partilhem, criem experiências, reúnam-se e criem memórias. E o livro é uma excelente forma de fazer chegar a esse ponto. E aproveitar o final também para relembrar como ter o livro? Então podem ir ao site da Cordel Prata, comprar online, ou então podem ir também à plataforma da UC. 2 dias úteis o livro está comodamente em vossa casa, e temos ainda a plataforma da Bertrand, ou fisicamente na Livraria Vício das Letras. E estamos no final, mas ainda vai sobrar aqui um bocadinho de tempo para a última leitura. Nós vamos fechar este nosso Culturando, como é já hábito, com uma leitura feita neste caso pela Vera. Eu vou aproveitar para me despedir. Vera, foi para mim uma honra enorme poder divulgar aqui quem encontramos. Desejo muito, muito sucesso para este livro. Para os próximos, o Culturando está aberto a divulgar todos os que vierem por aí. Vou ler e vou dar feedback e quem sabe trabalhá-lo na minha sala de aula, não seja eu professora. Por isso, quem encontramos vai também fazer parte do meu dia-a-dia. Obrigada por este momento. Agradecimentos finais para terminarmos então o nosso programa. Então, agradeço imenso às pessoas que estão comigo, ao Bando das 4, que elas já sabem quem é, à minha família, aos meus pais, hoje em especial à minha avó, que é um dia mais complicado para ele e para toda a minha família mais próxima de mim, que certamente estão todos com ela neste momento e a assistir. E se calhar esta minha presença hoje, não querendo criar nada muito emotivo, mas que seja especial a alguém que está lá em cima a olhar por nós, que tenho a certeza que ainda é muito recente e que está feliz da vida por a neta ter atingido mais um sucesso e um objetivo dela. Está de certeza absoluta. Eu também aproveito para me despedir. Volto na próxima semana com mais um convidado. Já sabe, relembro para estar aqui comigo durante 1 hora, culturando2015@gmail.com. Manda o seu e-mail, pede a sua entrevista, agendamos e ficamos aqui a conversar sobre o seu projeto literário. Desejo-lhe uma semana excelente. Um beijinho muito grande também para quem nos acompanhou nas redes sociais. Para a Vera, muito sucesso, e vamos terminar precisamente a ouvir a Vera a ler mais um excerto de Quem Encontramos. Então, um momento caricato da Inês e no Martim. Estou com medo. Não te vejo e já sei que vais assustar-me. Ah, a sério? Quem se esconde dentro de um cesto de roupa? Está vazio e cheira bem. A avó limpou. Agora és tu, mana. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E acabou.